Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8 e 26. Eu vou estar falando sobre a importância do batismo nas águas, e a gente ora e vamos sair daqui abençoados nessa noite. Amém? Quem achou, diga amém. Vinte e seis. Gostaria que todos prestassem bem atenção, irmãos, nessa palavra. Então o anjo do Senhor falou a Filipe e lhe ordenou: apronta-te e vai em direção ao sul pelo caminho deserto que desce de Jerusalém, diga comigo, para Gaza. Amém? Somos vossos assentos, adorando a Jesus. Só alguns minutos a gente vai fazer uma oração. Hoje é o domingo de Páscoa. E o domingo de Páscoa lembra a ressurreição de Jesus. E para uma reflexão, diga-se comigo: não existe um domingo de glória sem ter uma sexta-feira da crucificação, irmão. Resumo: não existe nada que traz exaltação, muitas das vezes, sem ter passado alguma prova antes na nossa vida. Quantas sextas-feiras já tivemos de algumas lutas, é porque Deus estava esperando para revelar um domingo de glória em nossa vida. Amém? Jesus ressuscitou, Ele é a nossa Páscoa, a qual nos deu livramento na cruz. Somos 1000 vezes sabendo que não foi coelho, não foi ovo da Páscoa que trouxe ressurreição para nós. É polêmico isso, né? Ovo de Páscoa, a Páscoa, Natal é polêmico. E é bom a gente sempre focar em alguns assuntos ano que vem, nesses temas. Questão de doce, São Cosme e Damião, Páscoa, Natal. Para que a gente fique por dentro desses assuntos, né? É importante isso. Então, Cristo é a nossa Páscoa, Ele morreu por nós. Amém? Vamos para o sermão, irmãos, e eu gostaria que a igreja focasse alguns minutos, uma palavra mais doutrinária do que uma palavra mais assim, do que avivalística. Felipe. Quem era Felipe na Bíblia? Felipe foi um dos 7 escolhido para servir à mesa como diácono. Felipe foi um dos 7 escolhidos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, a qual registra para nós um homem cheio de fé, sabedoria e inteligência. Fala assim para Felipe, o Senhor: olha, o Senhor te escolhe para ser um diácono da igreja. O que um diácono na igreja faz? Ele serve a Santa Ceia. O diácono na igreja, ele foi escolhido para mais o que, irmãos? Alguém sabe? Para cuidar da parte administrativa, das viúvas, dos órfãos.
O diácono na igreja é muito mais do que eles ajudar na celebração de uma santa ceia. Felipe é designado para essa missão, a cuidar dessa parte administrativa das viúvas e da mesa do Senhor, para mais nada. Você não vê narrando que Felipe foi escolhido para pregar, para ser um avivalista. Felipe foi chamado para servir a mesa como diácono. Escute, o trabalho do diaconato é um trabalho digno, de honra, de ser respeitado. Cadê os diáconos aqui dessa igreja, irmãos? Ali dois. Temos o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista e o pastor. E o diácono na igreja, ele tem um papel importantíssimo, junto ao corpo de obreiros da igreja. E aí, Elis, só um momento aqui, às vezes, não estou escutando a voz, mas só o subio já tira a concentração, ainda mais eu tenho uma dificuldade imensa de se concentrar. Então nós vemos aqui que Felipe é um diácono cheio do Espírito, foi cuidar dos órfãos, foi para cuidar das viúvas. Ele nada mais era para cuidar da mesa do Senhor e ali ter essa função administrativa dentro da igreja. Inclusive, dentro do corpo da igreja, Neemias, não vai ter só o pregador, não vai ter só o pastor, não vai ter só o diácono, o cooperador. Dentro de um corpo da igreja, tem as suas funções ministeriais. Sim ou não? Tem gente que gosta de pregar na cadeia, outros já gostam de pregar em hospitais, outros já pregam ensinando, outros só pastores, outros cooperadores. Enfim, no momento a gente forma todo o corpo, cada um dentro de uma função. Outros já gostam de desenvolver projeto social, outros já gostam de ajudar as viúvas, os órfãos, outros são chamados como diáconos. Nem todos vão ser pregador, nem todos vão ser cantor, nem todos vão ser profeta, nem todos vão ser levitas, nem todos vão ser a mesma coisa. Cada um tem uma diferença um do outro, mas a chamada por Cristo é a mesma. Felipe foi um homem chamado como diácono para servir a mesa e cuidar dessa parte da igreja. Estevão foi apedrejado, acontece uma explosão de perseguição em Jerusalém. Deus agora vira para Felipe e diz assim para Felipe no capítulo 8, versículo 26, Felipe, desce ao deserto, ao sul, que desce de Jerusalém para Gaza, e você vai caminhando nessa direção. Deus deu uma ordem a Felipe para ir agora em uma jornada aonde não era um congresso de uma igreja, não era um culto lotado como um dia de domingo, mas ali no caminho de Gaza, Felipe encontraria um homem com o coração aberto para entender o evangelho de Deus. Uma coisa que eu já aplico aqui nessa palavra é que diácono foi para servir a igreja local, mas uma hora Deus falou com Felipe dizendo, sai da mesa que tu está servindo como diácono e vai para a missão que eu estou te enviando para o sul de Gaza, porque ali tem uma alma para você ganhar e batizar aquela pessoa para Cristo Jesus. A chamada de Deus na nossa vida não só se resume em uma coisa. Por que eu disse? Um é diácono, o outro é cooperador, o outro é administrador, o outro é tocador, outro é cooperador, o outro é pregador, mas nós não só se resumimos a isso.
Deus está pronto a fazer muito mais na sua chamada e no teu ministério aqui nessa noite. Se você é cantor, você pode ser pregador. E se você é diácono, você pode ser um missionário. Naquele momento, Deus estava dizendo: Felipe, tu vai sair de trás da mesa e tu vai a jornada, a uma caminhada para se tornar um missionário lá no sul de Gaza, porque lá tem uma pessoa querendo ouvir a palavra de Jesus Cristo. Quantas pessoas que eles se limitam. Não é porque eu sou um cooperador hoje que eu não posso ajudar o diácono da igreja. Não é porque eu sou um presbítero hoje que eu vou ficar resumido só sentado na cadeira. Jesus, ele serviu como os 5 ministérios. Ele foi cooperador, ele foi diácono, que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Quem serve é diácono. Ele veio para ungir os doentes, quem unge os doentes é os presbíteros. Jesus veio para anunciar as boas novas, e quem anuncia as boas novas é o evangelista. Ele também foi o pastor dos pastores, porque está escrito: Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Jesus foi o único homem que ele exerceu dentro desses ministérios em uma só vez. Enquanto ele não era cooperador, ele era o diácono. Quando ele não era o diácono, ele era o missionário. Quando ele não era o missionário, ele era o evangelista. E quando ele não era o evangelista, ele era o bom pastor que dava vida pelas suas ovelhas. Nós se limita. Eu não sei porquê dessa palavra, quinta-feira eu estava pregando sobre isso. Se eu sou o presbítero da igreja, estou aqui, Deus não só me chamou para aqui. Deus, ele tem muito mais em fazer na minha vida, sim ou não? Deus, ele quer nos usar muito mais além do que ele já tem nos usado na presença dele. Felipe, você é o diácono, mas você tem uma missão. E qual é? Desce para o sul de Gaza, porque ali eu vou te usar para ganhar uma alma para Jesus de Nazaré, irmãos. Quantos querem ser usados pelo Senhor Jesus aqui nessa noite? Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida? Ele está dizendo para alguém aqui: você tem uma chamada, você foi escolhido para não só somente ser um diácono, ou cooperador, ou músico, mas foi chamado para fazer a missão de Deus cumprir em sua vida. No caminho do sul de Gaza, preste só atenção nisso aqui, eu acho muito interessante isso. Eu preguei primeira vez sobre essa mensagem, isso me chamou muito a minha atenção. Felipe, ele vai ao sul de Gaza, presbítero Jomar, no deserto. No caminho do deserto, descendo para Gaza, ele vai encontrar um oficial da rainha de Candace, que estava sobre uma carruagem, e esse oficial da rainha de Candace, ele estava lendo a Bíblia Sagrada. E aonde ele lia, diga comigo, profeta Isaías. Felipe, ele observa que ele está lendo, mas não compreende. Felipe, ele aproxima desse eunuco, um oficial da rainha de Candace, e pergunta para ele: você entende do que você está lendo? Olha aqui. Olha o evangelismo acontecendo aí. Você entende do que você está lendo? É uma retórica, ele já sabia que ele não estava entendendo. O eunuco responde assim: não tem ninguém que me ensine a palavra. Felipe faz uma pergunta para o eunuco, assim: da onde você veio, Felipe? E é aqui que eu quero que vocês topem mais ainda atenção. Felipe responde para eunuco, faz uma pergunta: da onde você está vindo? Eunuco, um oficial, diz assim: eu estou vindo de Jerusalém, de um culto de adoração, num culto de glorificação, lá em Jerusalém.
porém o que ele está lendo ele não compreende. Assim acontece com muitos. Vão nos cultos, adoram, mas quando sai, ele sai sem o entendimento de qual propósito foi aquele culto para a sua vida. Escute, a sua vida nesse culto ela tem um propósito. Esse culto aqui nessa noite tem um propósito para a tua vida. E um dos maiores propósitos é sair daqui com entendimento dizendo: eu sei o que o Senhor Jesus Cristo tem para a minha vida espiritual. Tem gente que acaba culto, pergunta para ele, o que foi que o pregador pregou? Não entendi. O que aconteceu no culto, o que Deus falou contigo, não entendi. Assim foi com Eunuco, ele sai de Jerusalém, mas ele lê a palavra, mas ele não entende absolutamente nada. É como diz Romanos capítulo 12, Paulo dizendo: rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional também. Tem gente, irmão, que vem para Jerusalém, vem para o meio da multidão, mas o raciocínio dele não tem conhecimento de quem é Jesus, de quem é a palavra de Deus. O Senhor tem um propósito de não só nos atingir no nível de adoração, mas também no conhecimento da palavra de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui nessa noite? Ele veio de Jerusalém, lia a Bíblia, mas ele não compreendia. Ele acaba de sair do culto, mas ainda está não compreendendo o que Deus quer para a vida dele. Escute uma coisa. Quantos cultos, irmão, que a gente participamos, que Deus fala, que Deus revela, que Deus mostra, mas nós saímos dos cultos sem entender o que Deus quer para as nossas vidas. Se você está aqui nessa noite, é porque a sua vida tem um propósito. Ele quer que você saia aqui dessa noite com entendimento, dizendo: Deus tem uma obra em minha vida. Eunuco disse: eu não entendo o que leio. Acabei de vir de Jerusalém e não tem ninguém que me ensine. O culto acaba, mas não tem ninguém que ensine a ninguém. Qual é o propósito do culto, irmãos? É de edificar o corpo de Cristo. E o maior propósito, além de edificar o corpo de Cristo, que somos nós, é repartirmos um pouco o que temos do conhecimento uns para com os outros. Não acontece isso com o eunuco. Ele desce, ele lê a palavra, mas ele não entende. Ele acaba de vir de um culto de Jerusalém, mas ele não entende do que está lendo. E Filipe pergunta: entende tu o que você lê? Ele disse o quê? Não tem ninguém que me ensina. Escute uma coisa. O que Jesus ele mais fez no ministério, além de realizar milagres e prodígios, foi ensinar pessoas. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu faço? Eu estou glorificando a Deus. A roupa, a forma que eu falo, o meu trabalho, tudo que eu procedo, são sinais para a glorificação de Deus. É para a exaltação do Evangelho. Felipe pergunta para ele: você entende? Não tem ninguém que me ensine. Não tem ninguém que senta comigo para ensinar. E o maior propósito de Jesus foi de nos ensinar a tua palavra. Quantos querem aprender com Jesus aqui nessa noite? Não tem ninguém? Não tem. Ele desce da carruagem. O texto diz que Felipe se ausenta num lugar, senta com ele e começa a explicar o livro do profeta que ele estava lendo de Isaías. Ele começa a explicar: esse livro que você está lendo está relatando sobre Jesus. Nós fomos
Jesus foi levado como matadouro, como uma ovelha muda para a cruz do Calvário. E pelas suas pisaduras fomos curados. Está escrito, eunuco, quem deu crédito à nossa pregação, a qual se manifestou o braço forte do Senhor. Esse Jesus a qual você está lendo, o profeta Isaías explicando, está dizendo que ele morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo para nos dar vida eterna. Eunuco, esse Jesus é a verdadeira Páscoa. Ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo para nos dar vida eterna, para a glória de Deus. Filipe começa a explicar para ele o livro do profeta Isaías, a qual dizia sobre a pessoa de Jesus. O maior foco do culto é apresentar Jesus. O maior foco do culto é falar que Jesus morreu por nós, que Jesus perdoa pecado, que Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. Jesus não divide a sua glória com ninguém. A Ele a honra, a Ele a glória para todo sempre. Amém. Para que o nosso culto é para Jesus? Para que a nossa pregação é falar que Jesus é bom, que salva o pecador e leva para o céu. Você veio glorificar Jesus aqui, irmãos? O culto é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele. Ele disse assim: vem cá, Filipe, eu vou te ensinar. Senta com ele no canto e começa a explicar ao profeta Isaías. Olha, Jesus morreu por nós. Jesus, ele fez isso por nós. Sabe qual a maior dificuldade da igreja? Deixa eu falar uma coisa aqui. Começando por mim, irmãos. Será que nós se preocupamos uns com os outros de verdade? Um exemplo. Eu vejo a irmã Cecília. Um exemplo, permita tomar liberdade aqui. A irmã Ângela não veio domingo passado. Pastor, tem que ir atrás da irmã Ângela. Ela não veio no culto. Temos que ir atrás. A irmã dela, que agora vai daqui mais uns dias batizar, tinha uma dificuldade de vir para a igreja. Não queria saber no momento agora, mas insistiu. Nós, como ovelhas do Senhor, nós insistimos pouco com as outras pessoas. Nós não queremos tomar um pouquinho de tempo para sentar com a pessoa, para falar que Jesus é bom, que Jesus está no controle, que Jesus ele nos guia, que Ele nos dá sabedoria. Mal, às vezes, passamos pela porta da igreja e cumprimentamos uns aos outros com a paz do Senhor, irmãos. Passamos pela porta e já baixamos a cabeça. Pelo contrário, se você viu alguém que pertence não a esse templo, aí que nós deveríamos dar mais importância. A paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo. Deus os abençoe. Alguém não vem no culto, eu fazia a minha parte. Ô irmão, como é que você está? Você não vem no culto, você orou, você leu a Bíblia. Nós não fazemos isso, só queremos pregar dentro da igreja. Acabou o culto e cada um por si. Isso não é evangelho. Evangelho é se preocupar uns com os outros. Se você não vai bem, irmão, eu também não vou bem. Mas se você for bem, eu também vou bem. Assim como Deus se preocupa com a ovelha, nós deveríamos se preocupar também uns com os outros. Irmão, porque você não vê... É lógico que tem um, irmão, que não quer uma coisa. Mas na nossa parte temos que fazer. Como é que você está? O que você está lendo? Você compreende? Não, eu vou te ensinar. Senta aqui. Aí depois, queremos que Deus ele faz uma obra completa em nós, mas nós nem fazemos o mínimo para poder fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Sim ou não?
Que essa igreja, em nome de Jesus, seja diferente. Amém, irmãos? Chegar pessoas aqui, cumprimenta ela com a paz. Chegar pessoas aqui, diga para ele ou para ela: seja bem-vindo em nome de Jesus. É dizer para essa pessoa: conta comigo, que eu estou aqui para orar e te ajudar na tua fé, na tua caminhada. Se está fraco, nós vamos ajudar a orar. Se está meio assim, nós vamos te ajudar. E Deus vai te levantar para a glória de Deus. Parece que queremos só o evangelho para nós. Não temos coragem nem de convidar o nosso vizinho. Pastor, mas ele não vem, é problema dele, mas a nossa parte deveríamos fazer. Mas nós não queremos fazer. Parece que queremos só o evangelho para nós. A salvação não é só para mim, não. A salvação é para a tua família, é para o teu filho, é para o teu parente, é para o teu vizinho. A salvação é para todos. Parece que só queremos cumprimentar quem é da fé, irmão. Não! Cumprimenta, diga, fala para aquela pessoa: você é importante para Jesus. Jesus vai te salvar, Jesus vai te libertar. Ele vai lavar a sua vida com o sangue dele, vai te purificar. Tu já falou de Jesus para alguém hoje? Ou semana passada? Aí Felipe, quando acaba de pregar, explicar para ele do que ele está lendo, ele diz bem assim, o eunuco: aonde tem uma água para me batizar? Diga assim comigo: aonde tem água, diga para mim, diga, batizar. Já fechei a Bíblia já. Vai apertar um pouco, mas escute o que eu vou dizer. Quantos aqui são batizados nas... Quem não são batizados nas águas ainda? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem pouco, até pessoas. Umas 8 pessoas não são batizadas nas águas. Romanos capítulo de número 6. Está escrito assim, Romanos 6, primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Se fomos batizados com ele, juntamente com ele na sua morte, juntamente com ele também ressuscitaremos no último dia. O que é o batismo? É um sepultamento. Mergulhou. Enterrou a velha criatura. Diga comigo, sepultou. Diga, a velha. Diga, criatura. Ora, vamos pensar comigo. O eunuco, um oficial, disse assim, aonde tem batismo? Felipe explicou sobre o batismo nas águas. É como se o eunuco estivesse dizendo assim, Felipe, hoje eu não saio dessa carruagem sem encontrar uma água. Eu quero enterrar o velho homem e nascer nova criatura na presença de Deus. Quantos querem se tornar cada dia criatura nova na presença dele? Oh glória! Eunuco responde, Felipe, eu não saio daqui enquanto não enterrar o velho homem. O batismo nas águas representa enterrar o velho homem, sim ou não? Escute aqui, é a Bíblia que está falando. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, diga comigo, pregai o evangelho. Diga, aquele que crer, diga o que crer, primeiro é pregar. Segundo, o que crer, diga e for batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será o quê? Salvo. Diga comigo, será salvo. O batismo em si não salva, mas se eu negar o batismo nas águas, pode comprometer a minha vida espiritual. Deus está te convidando nessa noite a descer as águas do Espírito e dizer, eu quero enterrar minha velha criatura.
Eu quero sepultar o velho homem hoje. Lembra de João capítulo 3, Mateus capítulo 3? Quando Jesus foi encontrar com João Batista, o seu primo no deserto. O João Batista disse assim: eu preciso ser batizado por ti. Jesus falou assim, eu que preciso ser batizado por ti, para que se cumpra a santa, reta justiça de Deus. João Batista assim o fez. Tira Jesus, coloca Jesus no Rio Jordão, pega Jesus, por favor, vem cá, meu auxiliador aqui é Jesus, por favor. Fica de frente para mim, de frente. Eu vou te batizar. Jesus aqui, João Batista e Jesus aqui. João Batista falou assim para Jesus: eu preciso ser batizado por ti. Jesus responde: eu que preciso ser batizado por ti, para que se cumpra a vontade de Deus e a reta justiça de Deus na minha vida. Naquela hora em que disse isso, João Batista compreendeu que era necessário batizar Jesus aonde? Diga comigo, nas águas. Diga, nas águas. Eu não vou, só para fazer uma citação, mas não vou deitar não. João Batista pega Jesus como símbolo de batismo, faz assim com a mão. Então, já que é assim, tampa o nariz, aí João Batista fazendo todo o culto. Olha, coloca aqui a mão no nariz, coloca aqui assim que eu vou te mergulhar. E quando João Batista, ele mergulha Jesus, eu te batizo, um exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia diz que desce uma pomba do céu. A pomba do céu veio sobre Jesus. O que é a pomba? O Espírito Santo. E quando desce a pomba, uma voz começa a dizer do alto: esse é o meu filho, a quem tenho me alegrado. Esse é o meu filho, a qual eu tenho prazer nele hoje. Jesus quer ter prazer em você, irmão. Jesus quer ter alegria em você. Jesus quer te mergulhar na água e também no Espírito de Deus. Quem quer mergulhar no Espírito de Deus hoje aqui? Deixa eu ver. Quem quer mergulhar no Espírito, levanta, irmão. Glorifique a Deus. Ele quer fazer isso. Enterrar o velho homem, nos batizar nas águas e nos encher do Espírito Santo. Pastor, eu não preciso batizar. Precisa. Para quê? Para participar da ceia, do corpo de Jesus. O batismo não é por aspersão, jogar água por cima. O batismo no grego é batizo, mergulhar, imergir. Não negue o batismo nas águas. A não ser que você não está casado, precisa regularizar, e a igreja te ajuda. Mas se é jovem, não está nada te comprometendo, é necessário descer as águas para nascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Termino aqui. 8:5. Quando Filipe mergulha, o eunuco falou assim: aonde tem uma água para me batizar? Olha aqui. Tem gente, irmão, que criou uma deidade na mente, Neemias, que o batismo tem que ser em rio. É como aquela ideia que o rio lavou o pecado. Não necessariamente tem que ter água o suficiente para imergir a pessoa. É lógico que eu respeito a opinião de cada um, não quero contradizer ninguém, nem entristecer ninguém. Mas o batismo é necessário ter água para mergulhar o candidato. E assim, nascer dali nova criatura e participar do sangue do corpo de Jesus, né? É lógico que se for com uma água corrente, numa piscina que tem uma água corrente, é melhor ainda. Sem problema, mas o que importa é que deixa água. Aí eunuco, aonde tem uma água aqui? Por quê? Não, eu só saio do culto aqui nessa noite, depois que você me mergulhar nas águas. E quando o Filipe, ele explica, ensina, tudinho. Filipe falou assim, tem uma água ali, então vamos descer da carruagem. E mergulha o eunuco.
E quando ele mergulha o eunuco, o que acontece com Filipe? O que acontece com Filipe? Alguém sabe o que aconteceu com Filipe? Aqui eu vou terminar agora, irmão, com chave de ouro, eu lhe prometo. O que acontece com Filipe? Depois que ele é mergulhado nas águas. Bom, nesse processo, então Filipe ele é discipulado, né? Eunuco, né? O eunuco é discipulado por Filipe e aí, então ele é batizado nas águas e se cumpre, né, a ordenança de Nosso Senhor. A ordenança, isso aí. Mas o que acontece depois do batismo de eunuco? Felipe, acontece o que com Felipe? Ele é o quê? Diga comigo, arrebatado. Diga, para outro lugar. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Felipe, a tua missão não acabou aqui. Tem mais almas para você ganhar. Tem mais almas para você batizar. Quem pegou aqui? Eu vou aplicar a segunda coisa aqui. Quando Felipe batiza eunuco, ele é arrebatado. É o símbolo da igreja. Após a igreja nascer nova criatura, enterrar o velho homem, a igreja será arrebatada nos altos céus, para a glória de Deus. Quem espera o arrebatamento aqui, deixa eu ver. Assim como Deus tomou Filipe, Deus vai tomar essa igreja debaixo do poder e da glória dele nessa noite. Quem espera o arrebatamento, quem acredita que esse dia vem, deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus. Jesus está voltando. Filipe mergulha e Filipe some, desaparece. A missão dele continua em outro lugar. Deus, ele vai te usar com poder nesses últimos dias, eu creio. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Quantos querem se colocar de pé? Se coloca de pé então. Aleluia. Se coloca de pé. Se coloca de pé no nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua missão, mas Deus está te chamando para uma grande obra. Aleluia. Deus encontrou o eunuco porque ele precisava ser batizado nas águas. Deus quer se alegrar contigo. Eu não estou falando que eu vou te batizar hoje, irmão. Não estou falando que eu vou te mergulhar hoje nas águas. Não é isso. Mas quem tem vontade de se batizar um dia? Pastor, eu quero me batizar um dia nas águas. Sai do seu lugar, mano. Vem cá na frente. Cadê o eunuco aqui dessa noite? E se você não entendeu, eu vou fazer igual Felipe. Eu sento do seu lado para explicar tudo novamente o que Jesus fez por nós. Cadê a pessoa que tem vontade de batizar um dia nas águas? Vem cá. Morrer é velha criatura e nascer nova criatura. O que importa é ter consciência